meus amores, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Bom, mais uma sexta-feira, né? Estamos chegando a um final de semana, né? Um final de semana abençoado, onde todos nós possamos descansar um pouco mais. Bom, e na aula passada, né, nós fizemos uma revisão, que foi uma aula, né, ao vivo, e nós concluímos, né, a nossa revisão. E o que vai cair na prova vai ser o quê? Relembrando, né? Eu coloquei a unidade 5 e a unidade 6, tá certo? Bom, então nós estamos, e pedi para que fizesse as atividades da página 122 e página 123, para que a gente pudesse reforçar essa parte, né, dos seres vivos que vivem, né, que habitam o mesmo ambiente e que um serve, né, de alimento para o outro, né? Normalmente, né, é uma sequência onde o maior vai comendo os menores e assim sucessivamente, né? E a gente aprendeu também que dentro de uma cadeia alimentar, ela está representada pelo o produtor, que é aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento, que no caso pode ser as plantas em gerais, não é? E também por, né, no caso, os consumidores. E nós vimos na aula ao vivo que existe alguns tipos de consumidores que são o quê? Pode ser o consumidor primário, que é o primeiro, o consumidor secundário, que é o segundo, e o consumidor terciário, que é o terceiro, né, dentro dessa cadeia. E vimos que além desses, nós temos também os decompositores, né, que são aqueles que devolvem toda a matéria para o meio ambiente, né, é aquele que recicla, né, recicla a matéria morta, devolvendo, né, como forma de adubo de nutrientes para que as plantas possam, né, que é o produtor, possa novamente, né, utilizar como nutriente. Então, aí, nessa atividade número 1, temos assim: os seres vivos abaixo compõem uma cadeia alimentar. Bom, então nós temos aí, né, para a gente enumerar, dizer quem é quem, cada um. Então, o capim é o quê? É o produtor, e ele é o número 1, nós começamos por ele. Depois do capim, quem é que come capim? Bom, a vaca é o consumidor, vem para o número 2. Depois da vaca, vamos para onde? Para o segundo consumidor, que é o homem, o ser humano, né? Que vai para o número 3. E o ser humano, né? Ele vive um determinado tempo e depois ele morre. E aí vai ser a vez de quem? Dos decompositores, não é? Bom, os decompositores são formados por quem? Por bactérias e fungos, tá certo? Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão temos aí: o texto a seguir descreve uma teia alimentar. Represente-a por meio de um esquema. Bom, então vamos ler aqui. Em um ecossistema, um sapo alimenta-se de um grilo, que por sua vez alimenta-se de vegetais. O sapo, posteriormente, serve de alimento para uma serpente, que se torna alimento de um gavião. Além da serpente, o gavião também se alimenta nesse ecossistema de pássaros e herbívoros. Bom, então o esquema ficou dessa forma, né? Que primeiro é quem? O produtor, depois o consumidor primário, consumidor secundário, terciário, e até chegarmos nos decompositores, se tiver nessa cadeia, né? Bom, então fica assim: vegetais, depois grilo, em seguida sapo, em seguida serpente e gavião, né? Onde nós temos os pássaros herbívoros. Então sigam aí o exemplo. Na página 123, nós temos, né, a terceira questão. Na terceira questão, temos assim: observe as 3 cadeias alimentares representadas abaixo e faça o que se pede. Aí nós temos a cadeia A B e a C. Então, vamos ler aqui a letra A.
Circule os produtores e sublinhe os consumidores. Pronto. Na cadeia A, vamos circular os produtores. Quem é os produtores aqui? Na cadeia A, algo. Quem são os consumidores? Caramujo, peixe e garça. Na cadeia B, produtor, capim. Quem são os consumidores? Besouro, sapo, gavião. Na cadeia C, quem é o produtor? Alface. E quem são os consumidores? Rato e serpente. Tá certo? Entendido então aí? Então a gente conseguiu, né? Temos 3 cadeias alimentares diferentes, com uma sequência bem interessante, onde a gente pode observar que os maiores, né, são os quem consomem os menores. É importante que vocês lembrem sempre disso e não esqueçam, né? Porque essa atividade 3, com essas 3 cadeias alimentares diferentes, né? É interessante que vocês aprenderem e praticaram a identificar quem é produtor e quem é consumidor, tá certo? E ainda na terceira questão, temos a letra B, que tem assim: que seres vivos estão representados por X? Bom, observe que temos um X lá, né? Tem 2 letras, né? Que depois que termina a garça, aí vem pro X, depois que termina o gavião, vai o X, e depois da serpente vai também para o X. Então, quem é o representante do X? Que não está o nome. Bom, que seres vivos estão representados por X? No caso, os decompositores. Tá certo? Bom, agora vamos para a quarta. Tem assim: leia a tirinha a seguir. Miguelito citou uma cadeia alimentar. Represente essa cadeia. Olha só, vamos ler aqui o texto dessa história. Tem assim, a história em quadrinho. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Bom, a vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela e pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Bom, então temos aí como foi que ficou, no caso, essa cadeia alimentar. Ficou, né? Pasto ou grama, vaca, na sequência, ser humano. Ok, então? Pronto, então é isso aí, né? Então, nós finalizamos aqui essa atividade de hoje. E eu quero, né, lembrar novamente o que vai cair na prova de ciências que eu coloquei na aula passada. Quem lembra? Vamos lá. Então, como eu já falei, né, a unidade 5, né, onde nós falamos sobre, né, alguns tipos de doenças, né, doenças causadas por bactérias, por fungos e por protozoários, e a unidade 6, onde nós falamos sobre quem come quem, ou seja, nós falamos sobre cadeia alimentar e a teia alimentar, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.